volta! Já? Voltou aí? Voltou? Voltou que agora eu vi aqui. Voltou? Rapaz, o meu tá desatualizado, viu? 1h30 de conversa aqui com a Nívia Kuroda, Máfia Kuroda, né? A continuação da Máfia Kuroda. E a quantidade de pessoas que antigamente no telefone fixo ligava pra perguntar de massagem. Bem fora da obra mesmo. Que massa! Aí eu falei, ô Raíssa, que era a secretária, Raíssa, fala aí, já faz massagem aí na galera. Meu amigo, uma grana extra. pagando bem. Ei, mas... Quanto é que é a hora disso aí? Mas era teu tio? Não é a família? Não é da mesma família. É que nem os Soares lá no Maranhão, né? Mas que eu sou Soares, mano. É Soares e Soares. Tem o Soares da praia, tem o Soares da roça, tem o Soares ali mais ou menos, que tá no meio do caminho. Eu tive essa oportunidade de perguntar no Japão. Quando eu fui pro Japão, eu perguntei, né, como é que era o nome Kuroda. É igual Silva. Então, é que nem Soares no Maranhão. Igual Soares, enfim. Mas, enfim, gente, todo mundo é Kuroda. Ei, aqui tá chique, mas lá é povão. Pelo amor de Deus. Aqui é máfia. Aqui tá chique lá. Aqui é máfia. Gente, a gente já tá aqui 1h30 conversando com a Nívia Kuroda sobre loteamentos urbanos, né? Como é que nasce o empreendimento. Agora vamos iniciar o Fora da Obra. Tentamos falar de todo o assunto sobre loteamentos. Não deu. Mas o meu telefone tá no... Pesquisa aí no Google, Nívia Kuroda. Não, é sério. Vai botar na porque... descrição, sim. Não, meu telefone tá lá. Ela prometeu, né, que vai fazer uma prospecção depois ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Não sei nem como é que a gente vai fazer essa porra, mas a gente vai dar um jeito de fazer. A gente vai fazer no final. E vamos começar ensinar vocês a fazer a prospecção. Olha que top. É um cursinho online grátis, de grátis. Não, ela não vai cobrar, gente. Bom, começar com as perguntas aqui, né, que bastante gente mandou pergunta. Gente, quem tá assistindo, curte. Manda pros amigos, fala assim, ainda tá rolando, o negócio tá babado, tá bom demais. Curte, tá? Manda pra gente, olha, grava assistindo e posta lá no Instagram, marca, é difícil PDC. É massa demais. Depois a gente manda um beijinho pra vocês. O pessoal gosta de sorteio. O que a gente vai sortear aqui? Vamos sortear. Pior que é proibido. Tem umas frescuras aí. Não é sorteio não, mas assim, é um escolhimento. Entendeu? Escolhimento. O Maicon Barreto, ele, na verdade, não foi nem uma pergunta, né? Foi uma afirmação? Uma afirmação dele, foi um complemento bem bacana. Exatamente, doutora Nívia, hoje a parte ambiental é primordial e é necessário avaliar se a área tem algum passivo ambiental. E que está afirmando aqui, né, que as planilhas orçamentárias devem ou deveriam prever essa questão da consultoria ambiental. Eu não sei como é que está acontecendo hoje, se essa parte ambiental está ficando para um depois ou se hoje já existe essa consciência. Não, a parte ambiental é importantíssima. Mas as consultoras já sabem que sim, então sim. Às vezes isso vem até dentro da própria matrícula do imóvel. Às vezes a gente se depara, por exemplo, com um imóvel que tem um bloqueio, uma restrição, que está em situação ambiental, contenciosa, enfim, né? Mas assim, a análise ambiental ela é feita. Ela precisa ser feita de fato, é muito importante. E acho que é uma das análises mais demoradas em órgãos públicos, e ela não é, Nívia? Em campo também, né? Ela tem área ela precisa ser feita em campo, não só da questão dos passivos, mas também, por exemplo, dos exemplares que você tem de vegetação. Isso que eu ia falar agora, assim, a gente precisa. Aí já entra um outro profissional, olha pra você ver, né? Isso. Aí já entra um outro profissional que vai atuar nessa catalogação, né? Engenheiro florestal. Enfim, e outros profissionais também que já entram nessa parte. Faz um inventário. Um inventário, cataloga, faz um inventário. Cara, que doideira. Porque isso aí vai gerar, por exemplo, quantas mudas você tem que doar. Quantas espécies. Ou então, enfim, a SEMA que vai definir, o órgão ambiental que vai acabar definindo isso aí. Mas isso é feito ali na etapa pode ser feito na etapa de prospecção, dependendo do loteador, porque às vezes você tem loteadores que têm investimentos de bancos externos, do exterior, né? Sim. E aí tem que já prever isso dentro do próprio, antes de comprar a área, por exemplo, né? Tem investidores internacionais, por exemplo, uma empresa que tem investimento internacional precisa saber dos passivos da área antes da aquisição. Até porque isso pode valorizar a área. Sim, né? com certeza. De repente eu descubro que na minha área tem espécies que são raras, não só vegetais, mas assim,
Outra Na coisa. prática, eles não gostam muito, não. Aí nem vende, né? Mas aí, se vier, por exemplo, se tiver dentro de área verde, de área que já ia ser uma área verde, de área que de um app, sim, valoriza. Valorizou Sim. o empreendimento, Sim. né? Porque Legal. hoje o verde valoriza bastante a área. Todo mundo quer ter um cinturão verde, alguma coisa, porque sabe que, né, cria uma zona de conforto térmico, aquela questão, não só a questão ambiental, mas é para benefícios próprios. Acho que o próprio comércio assim tá restringindo um pouco aquele condomínio das antigas, né? Que era a área de lazer era uma piscininha. Que era, né, assim, não tinha aquela. Bom, próxima pergunta aqui, do Giovanni André. Essa pergunta aqui Tinha umas 200 fotos pra sair isso aqui, gente. plena, Tá linda, plena, tá maravilhosa. Gente, tá linda, maravilhosa. Precisamos de mais presença feminina aqui no Edifício O Podcast. Flávio viu? me elogiou hoje, eu olhei e falei assim, rapaz, eu achei que eu tava passando por uma construção, ó. Uma obra. Mas você vai falar das perguntas, A próxima né? pergunta. Flávio, tu lê uma, eu leio outra. Mas Mas... aí, tá, vamos você tá acompanhando rapidinho, também? vamos passar pela... Não, mas pode ir. O Giovanni André fez uma pergunta, eu espero que seja treta, que eu quero que fale mal de alguém aqui. Vamos Fala ter que mal de falar mal de alguém, alguém. Vamos falar. gente, manda treta. A legislação de Porto Velho, ela atrapalha no desenvolvimento de loteamentos em Porto Velho para o público classe C? Aí, interrogação. Aí tem a continuação. Ele tem a impressão que no interior a legislação é melhor. Isso deve ser pelo fato de Porto Velho exigir uma área maior, área mínima, né, de lote. Sim. Né? Porque no interior tem locais que a área mínima é a da legislação federal, 125 metros quadrados, se não me engano. E Porto Velho não. E aí você tem áreas, às vezes, que poderia ser implantado um lote de classe C, por exemplo, mas tem que ter 300 metros quadrados, 250 metros quadrados. E aí faz com que o lote seja mais caro, óbvio, né? Faz com que Sim. enquanto a pessoa que quisesse comprar, ter um lote maior, podia comprar 2, 3 um do lado do outro. Mas melhor para quem também, né? Tem que ver isso também. Se é para o usuário ou para o loteador, né? Que tá visando lucro. Então, mas o que ele está falando, eu acho que se refere ele pode até se manifestar aí, mas deve ser em relação à área mínima do lote. Okay. Sim, aqui em Porto Velho é 10 de testada, no mínimo. Depende da área, né? Isso você vai ver no uso e ocupação, no mapa, né, do plano diretor, você vai ver no mapa do plano diretor qual é a área mínima. Por exemplo, tem uma região, hoje, né, no plano diretor, o uso e ocupação do solo ainda está em votação, mas já tem o plano diretor, o mapa do plano diretor já aprovado. Sim. Então, a gente está no hiato aí entre... Né, o mapa e a legislação. Tá no limbo. Isso, e aí tem áreas, por exemplo, de proteção, que o lote mínimo é 600 metros quadrados. Ninguém vai lotear num lugar desse. 600 metros quadrados é inviável para qualquer... Né? Nem classe A. Nem classe A. É não faz 600 metros quadrados. Nem pessoal da ZONG. Então, proteção ambiental é tudo. Então acaba que inviabiliza, assim. E digo mais, o que está em votação, pelo menos lendo a minuta, inviabiliza ainda mais. Posso fazer um parênteses aqui da pergunta dele? Nós entrevistamos o Giovanni Marini, que, porra, foi uma entrevista foda. Foi, bruto. E o Giovanni Marini, assim, na verdade, ele é geógrafo. Ele é geógrafo. Ele não é nem arquiteto, nem engenheiro. Não é menos Tava ele e a Mayara Marini. Casal. Muito ela é pelo arquiteta e ele geógrafo. Que os dois falando, a gente só abaixava a orelha, assim, porque eles têm uma autonomia, assim, uma sabedoria Uma gigantesca. autoridade pra falar. Sobre o assunto. Foda. E uma das coisas que ele bateu muito firme, quem for do público assiste o episódio aí, vocês vão adorar, com relação à questão de loteamentos muito longe de aparelhos urbanos aqui em Porto Velho, que seria para classe C. Né, que seria para classe C. Exemplos, abrem condomínios ao léu, cara, ele deu um exemplo, o Orgulho do Madeira, que acaba virando assim longe de aparelhos urbanos e acaba dificultando muito a prefeitura levar serviço até lá. Olha, o Orgulho do Madeira, ele não está mal localizado, ele tem uma saída para a BR, acho que pelo estrado dos Periquitos ali, né? Ele não é questão de má localização e até porque todos os loteamentos e empreendimentos Minha Casa Minha Vida, eles têm área institucional que a prefeitura tem que fazer os equipamentos urbanos. Saúde, segurança, educação, enfim, né?
Acesso aos serviços básicos. Em Porto Velho, eu acho que não tá tão ruim. No interior tem pior, por exemplo. Sério? Às vezes a Caixa, ela aprova o Minha Casa Minha Vida. A Minha Casa Minha Vida já não tá, né? Mas aprovou, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, em Jaru é um exemplo, muito longe. Por quê? Porque a terra era gratuita. Beleza, a terra era de graça, porém o acesso era muito difícil, não tinha nenhum serviço. Teve que levar serviço de coleta de lixo, teve que levar água, teve que levar várias coisas, vários serviços públicos numa área muito distante. Então, assim, os de Porto Velho eu não vejo tanto problema. Do interior tem outros que criam mais esses vazios urbanos. Sim. E é o que todas as prefeituras tentam reduzir. São esses vazios urbanos, porque o serviço passa por ali, mas passa tipo quilômetros por área que não tem nenhuma ocupação. Mas é isso, eu acho. Perfeito. Isso era uma pergunta de algum? Porque assim, foi uma afirmação no sentido de você colocar do ponto de vista. Eu gosto de escutar os dois lados. Do classe C, eu acredito que ele esteja falando mais com relação ao tamanho mínimo dos lotes. Ok. Né? Eu acho que é Cacoal que está exigindo lotes pequenos, de 125 metros quadrados. 125? Dentro de loteamentos que tem dentro quadras ali com um tamanho menor, que seja mais acessível, só que não no cantinho. Dentro do loteamento mesmo, sabe? Digamos que o cara quer fazer um loteamento de 250 metros quadrados, mas tem os lotes de interesse social que não estão ali na periferia do loteamento, e sim ali... Que não seria para o público externo. Que eles já estarão inseridos para absorver aqueles serviços que já estão disponíveis. Que eles não fiquem numa área que eu tenho que levar tudo aquilo. Não, eu digo dentro do loteamento mesmo. Sim. Do loteamento que está sendo aprovado, exigir um percentual de lotes de habitação pequeno. de interesse social. Isso, por quê? Porque aquele lote vai ser barato, porque ele é pequeno. Sim. Né? Então, ele está inserido ali dentro dos outros lotes. O Maicon, exatamente isso. Hoje a parte ambiental é primordial para avaliar se a área tem algum passivo ambiental. Isso a gente já viu. E o Maicon trouxe também. Hoje as planilhas orçamentárias devem prever consultoria ambiental com especialista, né? Já foi. Ah, tá. Ele falou aqui, ó. Sou engenheiro ambiental, especialista em engenharia geotécnica. Vendeu bem, tá vendo? Né? Maicon, tipo, né? É isso aqui, cara, que a gente quer. Aí, em seguida ele falou aqui, ó, que a engenharia ela precisa vender mais consultoria. É quando a gente estava falando aquela parte sobre prospecção. E ele comentou, a engenharia precisa vender mais a consultoria técnica para a sociedade. E são anos para regularizar. E hoje, graças a Deus, o pensamento está mudando. Maravilha, concordo. Por exemplo... Tá mudando porque agora eu não isso tenho que uma concordar força... nada, quem tem que falar é você. Não, tá mudando porque isso reflete no custo para o empreendedor. Sim. Se ele não observar esses itens, isso reflete em custo. Então, esses custos, por exemplo, prevê, por exemplo, a questão da qualidade do solo... dependendo da área, né? Mas ali, com 15 mil ele faz um estudo de solo muito bem feito, caracterização de solo para prever a bucha que vai vir para pavimentação, por exemplo. E uma coisa que 15 mil não paga ali nem e a parte de fundação 10 metros também. De pavimentação depois dele. Caramba. Verdade. Ó, Natá, aqui tu acabou de ler esse aqui, né? Isso. Hoje a consultoria pode render muito ao empreendedor. Ou livrado de uma bomba. É aquilo que você está falando. Livrado de uma bomba. Até porque ele vai se comprometer com o terreneiro e com a prefeitura de executar itens, né? Executar infraestrutura muito pesado. Então, se ele tiver que ter um reequilíbrio econômico depois, como é que ele vai cobrar isso dos percentuais do terreneiro? Vai falar, agora a sua participação não é mais 30%, é 25%, porque eu tive custos, mas... Não, você que absorve isso tudo. Olha, uma coisa que o Flávio leu agora, essa pergunta não, essa afirmação do Maicon, que a consultoria técnica para a sociedade. O que a gente vê, por exemplo? Aqui em Porto Velho, a gente tem setor... E no interior, com certeza, também tem. Mas a gente tem chácaras dentro do centro urbano, né? Da parte urbana. Que a cidade expandiu e ali tem aquela chácara. Então, assim, muitas vezes a pessoa não tem conhecimento. As pessoas não têm conhecimento daquilo ali.
É um ambiente que fica vulnerável, porque fica. Cresceu, a questão da urbanização cresceu para aquele espaço. Ele fica vulnerável ali. E é uma área que, de repente, fica obsoleta. Eu estou criando galinha, eu estou criando porco. Eu gostaria de valorizar, de vender o meu lote, mas eu não tenho conhecimento específico. Eu acho que é muito o que ele está falando aqui, da questão da consultoria técnica. Muitas vezes é uma pessoa que... Pô, aquela terra veio de geração em geração de família, ou então, de repente, ele adquiriu aquela terra, não regularizou. Então, assim, aquilo que você falou, os processos, né? Não é só uma questão de consultoria técnica. Quer dizer, é consultoria técnica, mas não só na área de construção civil, Não. mas uma consultoria jurídica. Sim. Enfim, em vários aspectos. E, normalmente, somos nós ou que vamos atrás dessas áreas. Não é nem o proprietário da área que vem atrás da gente. Mas, às vezes, até por uma falta de conhecimento de que tem essas pessoas que fazem essas prospecções de direcionamento para cliente, né? Legal. Hoje, eu já atuo com isso. Justamente porque eu já tive uma experiência. Muito bom. Né? Então, assim, quem tem área, né? Agora eu vou chamar para mim. É lógico. Faz o jabá, faz o mexão, tá certo. Quem tiver uma área... independente do tamanho, ok, eu trabalho mais com loteamentos maiores, né, ali de 15 hectares para cima, mas quem tiver uma área interessante, pode vir, a gente faz um estudo e direciona para um cliente. Legal. E todo mundo ganha. Entendeu? E todo mundo ganha, porque às vezes esse custo não vai sair do proprietário da terra. Sim. Entendeu? Vai sair do empreendedor, porque daí eu já combino com o empreendedor. Legal. Né? Agora, isso vai depender muito do que a pessoa deseja. Posso para a próxima? Vai. É o Michael Barreto, de novo. Essa doutora Nívia, quais regiões está? Essa que já foi, né? Já. Que mais cresce. Só que a segunda, ele mandou duas, né? A segunda não foi respondida. Quais os gargalos de infraestrutura, ele colocou a nível de estado, né? Quais os gargalos de infraestrutura do estado hoje? Bom, obviamente, água e esgoto, né? Acho que em termos de estado, é o pior estado com índices de atendimento com água e esgoto. 2%. Drenagem, a gente tem bastante problema nas cidades, né? Assim, Porto Velho é peculiar, porque Porto Velho é muito plano. A gente tem que entender essa questão de Porto Velho também, com um certo carinho, porque Porto Velho, beleza, falta infraestrutura de drenagem, mas também Porto Velho, em termos de topografia, é bem complicado para o município. Achei que fosse bom. É plano demais. Plano demais. Você pega Lagoinha, você não tem inclinação. Você não tem declividade. Você não tem declividade. Rapaz, o que é Fora bom solo, para um né? é ruim para o outro, né? Porque por arquiteto é bom que fica tudo planinho, né? Mas é difícil, assim, Porto Velho é uma área difícil. Mas continua, vamos lá. Outra. Voltando, cadê? Epa, essa é boa. A questão do IBGE aqui, a gente já falou dessa? Não foi. Doutora Nívia. Pois é, né? Meu Deus do Muito céu. bom, tá, Maicon? Adorei. Como você vê a classificação de capital regional dada à cidade de Paraná e Cacoal pelo IBGE? Eu não na verdade, eu não peguei, não fiz esse estudo ainda em Cacoal e de Paraná, né? Cacoal e de Paraná. Porque já são cidades que são bem visadas pelo empreendedor, né? Então, lá ainda está em crescimento, tem muito dinheiro rolando. Então, os empreendedores sabem que é uma boa opção. Cacoal de Paraná é uma boa opção. Vou já puxar aqui uma pergunta. São cidades que têm investimentos em outras áreas, por exemplo, agronegócio, né? Que foi o nosso... Mas não precisa só... pasmem, não precisa ser só áreas... que estão crescendo, como o Cacoal de Paraná, que está na BR-364, por exemplo. Eu tenho um loteamento, eu faço projeto para um loteamento na Bahia, que fica em Jaguaquara. A população lá tem uma renda muito boa que vem da parte de frutíferas e hortaliças, que abastece... Não, mas pequenos. Não são grandes, por exemplo, igual o Cacoal de Paraná, que é um movimento de dinheiro, vem da agricultura grande. Lá agricultura familiar. Isso, que abastece Salvador. Cara. Então vem tudo dali, hortaliças, etc. Né, cara? Gente pagando à vista, lote à vista. Entendeu? Então, assim, a gente
é legal a gente ir para outros estados e Enxergar ver outras esse realidades. movimento e enxergar o que realmente paga. Você pega a estrutura de Lucas do Rio Verde. Porra, e Ah, também mas é- soja, viado. Não, mas aí. mulher, Não, mas. Não, Não, mas- tudo bem. riquíssimo. Não, mas olha, por exemplo, não é só questão de ter dinheiro, de circular dinheiro, Sim. mas de investir naquele espaço. Sim. É uma cidade organizadíssima. Você vê tudo bonitinho, sim, tudo sim, organizado. Aham, mas onde Sorriso tem- é lindo, Sorriso. é muito legal. Eu fiz projeto em Sorriso também. O turismo também estimula. Esse aí nós fizemos, hein? Um vai puxando o outro. É uma cadeia de Isso. profissionais que agem. Quando você fala de loteamento, quando você fala de infraestrutura, você não está falando só do engenheiro, do arquiteto, você não está falando dos técnicos específicos de projetos de infraestrutura enfim. Você está falando de outros técnicos que vão atuar ali também. Você está falando de uma prefeitura que vai ter que se qualificar, Sim. aquilo que a gente estava falando, Vai ter que ser para absorver aberta, aquela demanda, tirar pô. se atualizar. Escutar o privado, Evitar tirar a aqueles burocracia, fluxos inúteis, tirar enfim. as burocracias. Mas é isso aí. Mas eu não puxei minha pergunta. Né? Cara, eu tô vendo aqui, agora que eu fui ver que minha cara aqui tá brilhando. Aqui nessa Tá hoje, brilhando. Hoje a luz não tá me favorecendo. Amigo do céu, tem muita pergunta. Rapaz, Mas, eu tô enfim. adorando isso aqui. Peraí que essa aqui eu quero fazer. É porque Fala. a minha carteira não tá aqui. Mas, Nívia, se eu te der 2 milhões, 1 milhão para você investir em Rondônia e 1 milhão para você investir em qualquer lugar do Brasil. Hoje, pelo que tu já estudou, aonde você iria investir 1 milhão em Rondônia? Qual cidade? É obviamente que... Em loteamento em lugar nenhum, porque 1 milhão não faz nem. Então, guarda minha carteira, guarda minha carteira. Aline, Hipotético. eu não sabia que a carteira desse ano tava tão rechonchuda, amiga. Mas a gente parcela, Aline, tu é visionária. Mas, não, e eu olhando quem é ali. É, na dois câmera, homens. na câmera. É porque é só depois da meia-noite que ele vira livre. Mas assim, hoje, tipo assim, escolher uma cidade, obviamente não precisa falar bairro nem nada, Rondônia e uma cidade a nível de Brasil. Tipo assim, olhando pelo olhar de investidor mesmo. Quero Onde investir. Em loteamento, né, que é o nosso tema, eu procuraria as cidades do Mato Grosso, Eixo da BR do ou Pará. Do Pará não precisa. Pará. não? Não precisa ser, né? Precisa. Pará. Opa, Oxi, Pará, Pará, o que filho. mais E Roraima? tem? Desconheço. Não vou falar nada porque eu realmente desconheço. Depois você analisa. Então tá bom. Porque assim, onde tá rolando serviços, enfim, e não precisa ser, não é para, a gente não quer investir em cidades grandes, quer investir em cidades pequenas Pra que se desenvolva. inclusive que se falta infraestrutura. Porra, agora o cara tem dinheiro, peguei no mas verde. ele quer morar num bairro organizado, entendeu? Sim. Então, é ali que tá o dinheiro. Você diz porque a cidade grande já tem muita oferta. Tem muita oferta, então a demanda, né? Exato. enfim, já tá... Tem uma que focar nas pergunta. cidades com Tem- demandas reprimidas. É tu? Não, Eu. você. Quanto tempo... Esse aqui a gente já respondeu, né, Giovanni? Quanto tempo demora para aprovar um projeto na prefeitura de Porto Velho? Depende muito, porque não depende só da prefeitura, depende dos proprietários, depende do momento, depende do ciclo de chuvas. Só para Eu só vou ver uma coisa. Rápido, né? A questão do IBGE. Hoje, o ruim do IBGE sobre... É que eu me deu Sim, sim. um adendo aqui. O ruim do IBGE é aquele 2010. Pegou o copo da Nívea. Tipo, então, assim, tem muita coisa defasada. Uma defasagem no muito IBGE. grande. Então, Nossa, defasagem gigantesca. Não, mas para certos dados. Macroeconômicos. E aí você tem que buscar outras fontes, né? Às vezes uma pessoa que é do local, enfim, esse fluxo. Esse Perfeito. fluxo você precisa buscar muito mais além do IBGE. Perfeito. Tem uma que é fogo. Lê a próxima aí, em relação aos custos. É do Giovanni também. Muito top essa. Ah, bacana. Eu não sei se isso aqui vai exigir assim, um estudo, ajuda dos universitários ou não, mas assim, ele perguntou qual que é o custo médio por metro quadrado de área útil, né, de área útil de um loteamento,
acho que era para ser um ponto de interrogação ali, né? Qual o custo médio por metro Cara, quadrado de área útil no loteamento? Tu tá corrigindo o Giovanni ao vivo. Giovanni, Bom, pode mandar mensagem Marinho? trolhando ele. Não. Ah, tá, desculpa. Depende, vamos lá. Claro que a gente vai voltar naquele depende da área, porque depende São vários fatores. Porque a obra mais cara é pavimentação, e aí depende se você tem um subleito de qualidade ou não, porque você vai ter que fazer muita substituição de solo, se a topografia é boa, se não é. Mais uma vez, Mas topografia vamos e lá. estudo de solo. Mas vamos lá, eu não gosto de deixar assim, as coisas, né, em aberto. Hoje, muito difícil de avaliar esse custo em virtude das altas dos insumos. Sim. Tá? Mas assim, antes disso, tava girando em torno de uns 25 mil por lote. 25 mil. Por lote. Peraí, só para entender. Sou meio burro. 25 mil por lote. Você tá falando que a média... Um lote deve 250 metros quadrados, 250 Ok. metros quadrados. Seria o custo de toda a infra, etc., fora a parte comercial, fora... Sim, toda essa parte. toda essa Custo de parte de construção. marketing. Custo direto. De infra. Resumo o custo direto de infra. Ele tá falando de área 25. útil, ele tá falando de e não- você e não tô entregar um falando- lote, né? Mas Área aí, mas aí, vamos lá, eu tô girando... porque o lote, normalmente, ele é vendido na faixa de 70 mil, né? De 70 mil, 50 a 70 Depende, mil. mano, For porque tem Ecoville. Não! Não, tô brincando. Sim. Nos loteamentos abertos, né? Sim. E aí, obviamente, entre outros aspectos, mas assim, a infra, que é aquilo que a gente pode calcular, né? Que não tem uma variável muito grande, em torno disso aí. Tá. É só uma complementação aqui do finalzinho da pergunta dele. Mas A aí, editora Pini. Ele falou o seguinte, que ele perguntou do custo, né? Ele fala que a editora, aí uma afirmação, a editora Pini, ela faz algumas publicações desses custos, porém o Giovanni André, ele acha que é um valor muito discrepante. Eu não Quanto? sei quanto que é... Giovanni, se você ainda estiver online aí, Claro que tá. fala aí quanto é que a Pini tá colocando, que a Nívia já chutou 25 mil aqui. Qualquer coisa a gente manda corrigir a Pini. E aquela questão Na também, a Pini, de repente, ela trabalha com uma análise... de repente, não. Gente, a Trabalha parte com uma análise burocrática, generalista. É que assim, a parte burocrática, ela toma muito do valor, sabe? Então, os estudos, relatórios, eles são todos caros. Custosos. Né? Que é custo indireto. E aí, assim, cada local exige. Eu acho, eu vou meu chutômetro idiota aqui agora, mas eu acredito que o custo direto eles devem tirar por Sinap, um exemplo, né? Eles devem fazer tipo igual o Cube, né? Tem o projeto padrão, pega o projeto padrão, pega o Sinap da região, aplica e todo mês calcula. Eu acredito que deve ser uma Tem um coisa toque. mais ou menos. Toque. Mas assim, eu acho que... Acho não. A questão assim, varia muito de essa questão assim, é muito discrepante? Depende. Depende do local também, né? E é tão discrepante que isso forçou que os empreendedores fizessem os estudos técnicos preliminares. Porque, por exemplo, no Acre, o solo para pavimentação ele é tão ruim, que eles precisam substituir muitas áreas, eles estão tendo que substituir 60, 70 centímetros de solo. E o custo disso é muito alto. Fora que lá a brita é difícil de conseguir, né? Na verdade, não consegue. Eles vão pro seixo do Rio, Então, é verdade? para muitas coisas assim, né? Rachão, etc. Mas assim, então isso sobe demais os custos. Então, o empreendedor que achou que ia pagar 25, 30 mil reais lá para executar uma infra e vender o lote por 70... Se quebrou. Já era. Pagou para trabalhar. Não quebrou não, mas pagou para trabalhar. Isso, e ainda mais Empatou. agora com a alta, né, dos insumos, é bem complicado. Então, ele... Os técnicos, é importante esse amadurecimento, porque isso prova que nosso trabalho ele é muito baixo o custo em relação ao benefício que ele vai ter. E eu já estou conseguindo, por exemplo, antes eu não conseguia vender para o empreendedor nem um ensaio de solo. Hoje já é super diferente. A gente faz a análise, a gente vende a análise técnica preliminar para ele poder fazer
Muitas empresas têm isso internamente, Sim. mas a gente consegue vender para eles esse serviço, mostrando que isso é essencial para todas as obras. Próximo Isso cliente só serve manda o demais. link do podcast. Pronto. Minha amiga, Lívia. assiste aí, não vou nem perder meu tempo. Desculpa, continua. Tu vai ler? Não? Pode Eu ir. leio? É você. Tu não sabe mais nem ler, né, bicha? Não, a próxima é Eu minha. tô, A pa- eu próxima tô, é da pa- minha mãe aqui. é isso que eu ia falar. Eu tô pra ler a pergunta da tua mãe. Não, pegou... Marli, Gente, nem te conheço, mas já te gosto. Ó, um você não caba velho conhece? desse aqui. Eu conheço a Marli. Não conheço. Eu acho que eu tinha 14 anos. É, faz tempo. Você tem que me Eu tinha apresentar, cabelo, ainda viu? era cabeludão. Chega balançava o cabelo. Ela... A gente achava Tu muito tinha engraçado. cabelo? Ó, Marli, bota aí nos Se ele comentários. Ele tinha ou não tinha? se o Fábio aprendeu a dirigir com a mãe dele, tá lascado. A gente se matava de rir. Cara. Ela não vai estar assistindo porque são 9 horas, ela já vai estar dormindo. Mãe? Graças a Deus. Não, ele tá rezando por isso, né? Olha só. O Maicon também. Maicon, cara, show. Obrigada pela tua participação. O Maicon, Giovanni, enfim, todo mundo que participou. A tia Mari, minha tia, tá lá no Maranhão, mano, assistindo o beijo. podcast. Não é da área, mas ela gosta de... É futura investidora, né? Vai aposentar. Né? Mas voltando assim... Essa interação, essa participação é gostosa. É importante. Isso é importante. A gente desperta. Acho que o principal objetivo é esse, a gente despertar nas pessoas o interesse. Por questões que às vezes a gente não tinha nem noção. E é pra vocês que a gente faz o podcast. Justo. Aí tem uma pergunta aqui, do Michael. Hoje, antes de iniciar qualquer projeto, é necessário obter licenciamento ambiental, LP e LI, correto? Licença Não, prévia, desculpa. licença de- Antes do LP... Não, hoje, antes de iniciar qualquer projeto, é necessário obter licenciamento ambiental, LP e LI? Não, na verdade, com os projetos você tem a LP, LI, LO, né? Enfim, não é LO não, que é operação. Só pra nivelar. LP, Licença prévia, prévia, licença de instalação e Instalação. licença de operação. Então, na Isso. licença prévia, você precisa só do básico, assim como o que pede na CEMUR. Mas na licença de instalação, você já precisa ter todos os projetos aprovados, né? Que é a licença de instalação. Você tem que executar igual os projetos que você protocolou, para que depois, no futuro, você solicite a licença de operação. Mas, então, na verdade, os projetos são necessários para obter a licença de instalação. Massa. Perfeito. Bom, agora eu vou Agora perguntar a minha tudo. mãe aqui, né? A minha mãe, Marli Marcolino, perguntou aqui. Mainha. Ela deve achar que a gente tá brincando aqui, sabe? Tipo, é mãe dele, me conhece desde pequenininha, mas eles estão lá brincando. Aí ela Meu olha filho assim tá e no fala... YouTube. E ela olha assim e fala assim, meu Deus, que diacho que meu filho tá fazendo do lado daquela bicha com aquela voz grossa, uma gargalhada dessa, tá influenciando mal meu filho. Vai. Ela perguntou, em termos de localização para implantação de empreendimentos de loteamento, boa pergunta, de empreendimentos, loteamento ou condomínio fechado, né? Quais áreas em Porto Velho você acha que seriam mais interessantes e valorizadas para esse tipo de empreendimento? Beleza. Tia, a sua área é top. Oh! Ei! Chama! Não é disso que eu e o Flávio a gente vive conversando? Bora arrochar esse trem, gente. Não, mas a gente tá Já arrochou? tentando. Tá arrochando? Se for assim para falar de bairro, porque não só fazendo nosso mexer, né? Mas Depende assim, da área, né? Porque assim, hoje você tem que observar muito os mapas que estavam passando aqui. Porque você não tem como empreender em área que não seja de expansão urbana, né? Você só pode empreender para projeto de loteamento urbano, né? Mas ali, vamos lá, tem Quando parar, até você loteamento fala. de chácaras. Quem tiver querendo fazer loteamento de chácara, tamo dentro também, é uma Chama! outra demanda. A gente tá falando de loteamentos urbanos Sim. só, mas aí exige Mas uma em área demanda... de expansão também. Exige uma demanda grande de loteamentos de chácara. Todo mundo quer tomar uma, longe da cidade, dizer que tem um pedacinho de terra, quer plantar uma Sim. árvore, não sei o quê. Então, quem tem essas áreas longe de Porto Velho, tipo 30, 20, 30 quilômetros, e quer empreender em loteamento de chácaras, é outra demanda que tem. Hashtag fica a aqui dica. em Porto Velho, porque Ok. o pessoal aqui, a cidade é Caramba. grande, o pessoal Sim. quer vazar. Final de semana. Ah. Isso. E se tiver um rio, ou uma beirinha, um córregozinho, um Bom. braço d'água, Um qualquer corguinho, coisa, corguinho.
Isso, Acabou-se. é massa. Então, assim, a gente tem até ideias, assim, a gente tem muita ideia aqui dentro da empresa de uma demanda de loteamento de chácaras. Eu Legal. divaguei Tipo, aqui, eu mas... tenho, Não, eu tenho uma colega que tem, por exemplo, uma chácara gigante. Eu não lembro quantos parcelar? hectares. Mas ela queria preservar, porque lá, assim, daria, assim, um espaço de ecoturismo. Lá tem nascente, lá tem trilhas. Cara, que lugar fantástico. E uma energia tem de maravilhosa. gente aqui Entendeu? que quer Que absorveria comprar um lote de chácara é muito grande. Olha Então, se a só, pessoa tiver... mas eu legal. só tenho uma área de 20, 30 quilômetros longe de Porto Velho. Tem um braço d'água? Manda pra gente, vamos conversar. Porque, assim, a demanda é grande. Só, não pode ser tão perto da cidade, porque senão a pessoa não sente que tá saindo da cidade. Sim. E também não pode ser muito longe. Tem que ter Wi-Fi. Eu vou já que é pra gente ser Tá, abusado... qual que é a próxima pergunta? Peraí. Na verdade, foi a última. Aí Não. o Maicon Barreto falou assim, obrigado pelo merchan, né? Programa nota Ah, 10, verdade. obrigado. Mas é o seguinte, a Nívia Coroda, ela prometeu lá no início do episódio, que eu tô bêbado, mas não esqueci, que nada. ela ia fazer uma prospecção de uma área ao vivo. Ei, mas... Ei, peraí. A gente tá no Tá item pulando, 2. a gente tá no item 2 ainda, verdade, calma. verdade. Olha, a pessoa, Antes tipo... disso- A gente tem tempo? É porque eu tenho que resolver uma questão técnica. Eu vou dar uma só pra ver Vai se eu lá, consigo. tu vai mijar? Não. É porque pra poder fazer as duas coisas ao mesmo tempo, colocar É na só pra tela não- e... Não, tá, então assim, o que eu ia falar agora, depois Execução de do obra. negócio, seria só um último item sobre, uma última questão sobre o item 2, que é sobre Projeto. de mulheres. Projeto. Programa de mulheres. Programa de mulheres. Que é a questão Vênus. dos Isso aqui projetos. ei, Vênus. Olha nós. Já viu que Vênus? Vênus é a top. questão do BIM, né, na área na área de loteamento. O BIM, ele é caro, é um projeto caro, né? Mas assim, não que não valha, vale. Mas é um projeto que é de maior custo. Hoje, os empreendedores não estão absorvendo esse custo. É uma realidade, né? Eu estudo BIM. Tem resistência. Tem resistência, porque eles ainda legalmente não são necessários ainda, né? Sim. Pro... Não é e eles não obrigatório. enxergam muito ainda valor. esse valor Só o preço. do BIM. Porque o que acontece? O empreendedor, ele faz a execução da obra. Sim. Ah. Olha, que legal. Maicon, manda teu contato, tá? Entra no... Rapidinho, Nívia, desculpa. Entra lá no Instagram, tá? É difícil PDC. Manda no nosso PV lá, manda uma mensagem com teu contato, tá bom? Que a gente vai entrar em contato contigo, bater um papo. Eu Acho tenho que isso é contato muito dele. Porra, Desculpa, Nívia. Ei, é só perguntar, né, mana? Então, Bora, vai. Mas então, sobre o BIM, então assim, como eles finalizam na etapa, ele não entra em todo o ciclo do BIM, né? O ciclo do BIM é maravilhoso. Eu digo isso porque 5D, 6D. Vai. eu trabalho para concessionárias de águas, né? E os concessionárias privadas, elas dão muito valor para BIM. E com razão. Por quê? Porque elas operam o serviço. Otimiza. Elas operam os serviços. Então, assim, elas querem saber tudo que está lá, elas querem operar através eles querem operar através dos dados, né, do as-built, enfim. E isso é muito interessante para eles, porque eles alimentam Porque todo o ciclo. você visualiza previamente quais vão ser os seus processos, você consegue organizar. Eles operam, né? Operam. Então o ciclo do BIM para eles vai da execução, do planejamento, aliás, do planejamento até a operação e manutenção. Então para eles é muito interessante. E como eles são as empresas privadas são muito grandes, eles não operam na unidade local, eles operam Macro. lá em São Paulo, Sim. etc. Então todo mundo tem que saber o que está acontecendo. Já para os loteadores, o que acontece? O BIM, ele para ali na execução da obra. E como as prefeituras não exigem um cadastro técnico... Não obriga. Então assim, às vezes nem georreferenciado não exige. Então acaba que... Sério, Então acaba às vezes que não é uma demanda que eles precisem comprar.
Entendeu? Entendi. Então, por isso que o BIM para os loteadores, a gente está falando de loteadores aqui, que os loteadores que mais atuam no estado de Rondônia. Obviamente, você vai ter lá um Alphaville, você vai ter um Damra, né? Enfim, que se preocupam mais com essa questão e que vão entregar o BIM para a operação. Né? Vão entregar todo o ciclo para que esse ciclo continue na operação. Mas hoje... vão vender. Eu sou realista, isso, né? enfim. Hoje, o BIM ele não está tão inserido ainda nas etapas de loteamento. Entendi. Caramba, hein? Para fazer essa questão da prospecção, o Google Earth, só isso? Uhum. Se eu colocar o Google Earth na tela e você apontando na tela, aonde é para dar o zoom, tem como... Tem. Aí você pode ir falando e apontando. Uhum. Perfeito? Ei, fala o teu inglês aí, Earth? Que diabo é Earth? Ei, cultura inglesa, pelo amor de Deus. Não, patrocina esse Acha esse rapaz aqui, patrocina. Só o Flávio, que o meu inglês é top. O meu inglês é skill. É o novo. Então, mas é isso. Só finalizando essa etapa de projetos e aprovação, que é o item ainda 2. Mas quem tiver uma pergunta ainda a respeito, manda aí que a gente conversa. Que é o item 3, execução de obra. Execução de obra. Bom, execução de obra na etapa de loteamento normalmente fica com a própria construtora, né? Enfim, porque você tem a incorporadora, a construtora, às vezes a incorporadora é a construtora, né? Então a incorporadora é quem investe? A incorporadora faz a incorporação, né? Enfim, que faz toda a etapa de projetos, etc., de venda e tal. É quem faz a correria todinha isso, é a etapa 2. Isso, e a etapa 3, então a incorporadora e a construtora fica na etapa 3. Em empresas muito grandes, o 2 é igual ao 3, né? Entendi. Essa é a mesma empresa. E essa etapa... ou, às vezes, quando ela está com as máquinas comprometidas em outras obras, elas acabam chamando as construtoras locais para executar algum tipo de infraestrutura. Isso é muito comum também. Mas a etapa de... Ui, gente do céu, estão quebrando o estúdio. Mas sabe como é que é? Assim mesmo, viu? Mas a etapa... Vocês sabem quem é. A etapa de obra, então, de execução, tem todas as suas dificuldades, ela encontra coisas no meio do caminho que precisam ser alteradas, que às vezes precisam ser legalizadas novamente, né? Precisa voltar, a prefeitura falar, a gente encontrou isso aqui, a gente precisa alterar isso aqui. Quando são pequenas alterações em relação ao projeto, elas só depois as buildam, né? Como construído ali e entrega para a prefeitura. Quando são mudanças muito grandes, ela precisa trazer de novo para aprovação. Né? É bem complicado. A gente tem um período de chuvas aí que é muito grande, né? Então, as construtoras elas têm que trabalhar com terraplanagem no período de seca e tentar trabalhar com unidades, na execução de unidades no período de chuva, para não ter que demitir, etc. Né? Mas a etapa da construção, enfim, é executar o que está previsto no projeto. Padrão. E entrega. A entrega é uma demanda também grande de documentação, né? A entrega, ela acaba... você precisa entregar... Se for loteamento aberto, você precisa entregar para a prefeitura. Se for um condomínio de lotes ou loteamento fechado, enfim... Nessa modalidade de condomínio, você precisa entregar para a associação de moradores. E aí você precisa entregar a parte documental, licença de operação, precisa entregar para a concessionária, precisa entregar para a prefeitura, e mais documentação. Parte de as-built, né, que é o como construído, e as garantias, né, as garantias legais aí. É muito mais uma questão uma questão uma questão burocrática, a entrega. É uma questão burocrática. Exige as vistorias, né? Tem a questão das vistorias, volta bastante a obra também para ajustar aquilo que foi danificado. Sim. Enfim.
Execução, aquele negócio, né? Por mais que tenham sido feitos estudos, aquela questão, Mas né? minimiza bastante. Minimiza muito, é isso que eu ia falar. Por mais que você tenha surpresas, essas surpresas não vão onerar tanto e não vão te atrasar tanto. Por quê? Porque o bruto você já viu. Aquilo ali já está previsto. Aquilo ali já está dentro do orçamento. Olha, para você ter ideia, isso é uma coisa que a gente atua bastante também na entrega. Porque a gente faz cadastro as build das redes, enfim, e acaba que... Ui, que é isso? Tá... é água de coco dele, mana. Desculpa atrapalhar. Bota assim um copo de lado, maninho. Vou ter que te ensinar até isso. Eu botei de lado. Aí, então, as entregas das builds, né, são... É muita documentação, também é muita interação com os órgãos, né? E a gente aqui em Porto Velho tem um problema, assim, na verdade... Em Porto Velho e em Rondônia? Em algumas concessionárias, a metodologia de entrega pede que o empreendedor fique responsável pela operação por muito tempo. E ele não pode cobrar. Então, por exemplo, se ele é responsável pela operação, o critério para receber o sistema é muito... Às vezes exige que o operador gaste muito. Por exemplo, fazer manutenção dos serviços de água e esgoto por 5 anos. E ele não pode cobrar, e ele tem que operar, não pode cobrar, tem que manter as Na verdade, ele já cobrou antes, né? Porque ele já previu isso, não? Às vezes não, porque às vezes durante a execução da obra surge uma instrução normativa da concessionária. Então isso é um risco. Isso é um risco. Então é muito... E a gente tenta contornar isso da melhor maneira possível. Enfim, Sim. A gente está atuando bastante... para melhorar essas entregas, mais processos de entrega, né? Melhorar bastante esses processos de entrega, assegurando a qualidade que a concessionária precisa para aceitar aquele empreendimento, Sim. sem necessariamente sugar o empreendedor. Né? Tem que falar no final o robozinho lá. Na hora que passar o vídeo, vamos parar. Pois cara, a gente não vê. Então, porque acontece? Às vezes, o problema... Vocês falaram aqui? O quê? É que o Michael falou aqui, pessoal, esqueci de falar que hoje estou como conselheiro do CREA. Falou. Falou? Tá. Foi tu que leu? Não, foi você, mulher. Só mandar um abraço aí. O que vocês têm nesse copo aí? É água. É que o CREA me multou essa semana, então eu queria dar um abraço aí pro pessoal. Não, mas eu admito, foi errado, então... Não, então, o que acontece? Esses vídeos, como normalmente há essas entregas, às vezes essas entregas, elas são já posterior a alguns anos de execução da obra. E aí tem uma obstrução, alguma coisa dessa natureza, que demanda serviços técnicos também, não só do as-built, mas também... Tipo, a obra ficou parada, um exemplo. Isso. E aí ele vai ter que ficar fazendo aquela manutenção. Tem que fazer manutenção. Mas aí o Flávio queria mostrar o vídeo ali da videoinspeção, que hoje a gente está trazendo. Já. Quando aparecer, tu eu não sei se dá tem uma outra pausa. Empresa fazendo isso aí, mas hoje a gente faz essa videoinspeção com um robozinho motorizado, né? Enfim, que vai inspecionar redes com diâmetros maiores, né, a partir de 150 milímetros, que é um tubo de esgoto. A pergunta que não quer calar. Achei até que menos fazia. Por exemplo. 150? 150 é o tubo normal de rede de esgoto, que normalmente tem de ser o menor diâmetro. Tem até 100 milímetros também, mas o nosso robozinho ele é meio grandinho, então ele só entra em tubos a partir de 150 milímetros. Pausa aí, Wellington. Coloca na tela aí, pessoal. Mas pausa no outro, porque se ele tá subindo um topinho... ele dá uma... Coloca na tela e pode pausar aí pra todo mundo ver. Tá na tela aí, tá... Bom, enfim, fala aí. O robozinho vai ali, ó. Bota na câmera do meio aí. Coloca na tela, isso, tá na tela. Nessas redes aqui, a gente achou o trevo de 4 folhas. O Mike tá morrendo de rir ali. Porra, Mike, é o seguinte, cara. Tem uma hora que a água sobe. Fiscalização ativa. Mandar um abraço pro Sigmar do CREA também, amigão meu. Vai, Nívia. E aí,
por exemplo, essa é uma rede Caramba. parcialmente, né? Segura, Pausa aí. Mas a gente já vê que tem uma obstrução. Qual é o diâmetro aí? Esse aí, se eu não me engano, era de 400 milímetros, era uma rede de drenagem. É aqui em Porto Velho? É. Mas essa rede aí, ela tem uma obstrução parcial, mas que já compromete bastante a seção hidráulica do sistema. Sim, com Né? certeza. E aí isso é muito interessante porque, às vezes, essa ineficiência hidráulica da rede de drenagem, ela pode ser contornada sem substituição do trecho. Nívia. Peraí. Ah, tá. Como é que é? Repete aí que você falou? Peraí. Dá um replay você. Não, você falou sem Volta. substituição do trecho. Sem substituição do beleza, trecho. tu detectou onde é Ela que tá o pode, local de entupimento. isso, Perfeito, ela pode e aí? ser contornada sem essa obstrução, ela pode ser fazer limpeza, enfim, ver qual é a melhor metodologia, né? Olhar onde está a obstrução, a quantos E metros. qual tipo de obstrução? Exato, qual né? o tipo de obstrução, onde ela está localizada, para que a gente possa fazer essa limpeza manual, mecânica, enfim, dependendo do diâmetro e tal, da melhor maneira possível, sem substituição do trecho. É isso que eu perguntei. Tá? E aí isso acontece, essa videoinspeção ela é muito interessante para a rede de esgoto também, né? Porque a rede de esgoto, se ela fica muito tempo parada, às vezes tem obstrução só com terra, ou então às vezes é um achatamento. E se for achatamento, aí compromete a seção hidráulica por... não tem o que fazer e você tem que substituir o trecho. Mas se for, por exemplo, algum item, né, alguma coisa que você visualize que é só um comprometimento hidráulico por conta de uma obstrução e que você consegue contornar ela com um hidrojato, alguma coisa dessa natureza, você pode... Isso fica muito mais barato para o empreendedor. Né? Do que substituir Você o sabe- trecho. Exato, do que substituir Sim. o trecho. Por exemplo, não, continua, depois eu volto. Mas Porque essa vai ficar aleatório, Mas isso aleatório, aí, vai. a gente tá saindo pela tangente aqui, Vamos mas isso nessa aqui aqui. era... Wellington, bota. Aqui Esse tem é uma o meu obstrução merchan. parcial, né? Não, legal, mas tem que ter. Mas é a parte de manutenção. É bom saber Claro. que a gente tem, porque assim, é isso que a gente traz. O podcast é justamente para isso, para as pessoas verem que a gente, cara, que a gente não tá atrasado em relação a outros centros, muito pelo contrário. Não tá. A gente tem serviços hoje que são prestados, às vezes as pessoas buscam empresas de fora para fazer, porque não sabem que aqui é executado. Exato. Eu, por exemplo, graças a Deus, os empreendedores levam os meus serviços, contratam meus serviços fora do estado de Rondônia. Sim. Tu tem obras aonde? Assim, serviços? Na Bahia, no Pará, em Mato Grosso. Fora o que já foi feito em outros estados. Prospecção de áreas. Agora tem uma viagem que eu tenho que fazer pro Pará, em 3, 4 cidades. Já fiz prospecção de áreas, por exemplo, em Santa Catarina, que você vê assim, uma coisa que a gente... Gente, Santa Catarina... eles têm... Sabe o que você falou de lote? Que você tem o fundo mais baixo? Sim, que é o frente, que a gente chama de soleira, né? Soleira negativa. Com soleira negativa, gente do céu, eu já vi soleira negativa em loteamento em Santa Catarina com 5 metros. Meu Deus. Aqui 1 metro, o cliente já falou assim, vou ficar pobre. Exato. Então, assim... Não, 60 centímetros, falou, vou ficar pobre. Eles botam elevatório, porque assim, são áreas montanhosas, né? São áreas e áreas urbanas de população, assim, classe B e tal, e em cidades conhecidas, Sim. né? E que o pessoal empreende em áreas super, assim, que aqui em Rondônia a gente fala, não, Até porque não consegue. é aquela questão que a gente fala, assim, é a visão do arquiteto ali já, né? O arquiteto traz, assim, aquela integração com aquele espaço, é um partido arquitetônico que é uma paisagem, que é uma montanha, que aqui você vai conseguir andar de mountain bike. Eu falo isso porque eu tenho amigos em Santa Catarina que, por exemplo, resolveram morar em Criciúma. Resolveram morar, enfim, em cidades do interior que tem essa questão da paisagem como partido arquitetônico. Sim. Quem for calcular que vai ter seu trabalho. Exatamente. Entende? A solução, a engenharia tem solução para tudo. Sim, né? basta estar disposto a pagar, né? E acho que às vezes o problema não é nem só a implantação, né? Que você vai, às vezes, Só que lá... é um custo fixo só que lá, por exemplo, esses locais,
porque a infraestrutura fica mais cara, eles vendem lotes lá, 120 mil lotes que aqui seriam 50. Entendi. Porque o custo da infraestrutura lá é muito grande. Sim. Entendeu? Então você vê que é uma questão de área, né? Da onde ela está inserida. Mas de repente é só o custo ou a questão da qualidade? Custo. Só o custo. Custo. Caralho. Ui. Ele sobe muito. Obviamente tem aquela questão da área onde está inserida, que é Santa Catarina. Sim. Mas não, o custo absurdo. O movimento de terra com rocha, enfim, todas aquelas problemáticas, assim, coisa que locais, topografias que aqui nem seriam cogitado empreender, porque temos tantas áreas boas, mais fáceis de serem executadas as infraestruturas, que essas áreas não iriam Tipo, ser aqui vendidas. seria contraindicado, mas lá eles já estão em outro patamar, como diz o povo, né? Não tem mais Não tem ou mais é construir, aquilo, né? ou não, ou é aquilo, ou não ocupa mais a cidade. E aí vem porque a uma cidade questão toda é assim. Besteira, mas Florianópolis, se eu não me engano, o aeroporto de lá, me falaram que foi em cima de um mangue, que tiveram que fazer um trabalho geotécnico fudido lá para poder construir o aeroporto. Olha a boca, menino. Tiveram que fazer um Ui! trabalho geotécnico. Dona Marli, é Marli, né? Dona Marli, Extremamente Ela já tá tenho complexo. certeza que a senhora não ensinou isso pro seu filho. Pode Extremamente puxar a orelha complexo dele. para poder construir o aeroporto. Enfim, né? A gente falou agora da entrega, né? Enfim, Sim. tem sobre a questão de onde... Eu queria muito trazer hoje onde atuar, né? Não só engenheiro, arquiteto, que é Mas quem todo quer mundo investir? pensa em loteamento, Perfeito. mas todo o grupo, né? Todos os envolvidos de todas as engenharias, Todos os arquiteturas, stakeholders. enfim, é uma oportunidade, agrega assim muita gente, né? O loteamento, ele traz ali muita gente para dentro da etapa da implantação até a entrega. Tem muitas vantagens. Tem. E tem muita oportunidade. Quais, assim, hoje, as menos exploradas, no teu ponto de vista? Eu acho que essa questão da prospecção, eu acho que foi, inclusive, o motivo pelo qual a gente falou muito dela, justamente porque não precisa conhecimento, tem conhecimento técnico, mas não é técnico daquela pessoa que foi para a faculdade. Sim. Entendeu? Experiencial, tal. Experiências, um feeling ali pro... Feeling, ó, tá... Uau. Tá todo mundo copiando hoje. Depois estão reclamando. Tá contagiando, é um feeling. Fazer com que... colocar na cabeça dos como é o nome? Stakeholders? Das pessoas envolvidas. Puta merda, loteador. Hoje tá muito inglesado isso aqui, ó. É muito inglês, estamos gastando tudo hoje. Então, colocar na cabeça das pessoas que vendem essas áreas, né? Que fazem o corretor, você diz? Também um corretor que precisa qualificar melhor essa área para entregar para um loteador, para um empreendedor, sabe? E aquela questão, até para que você, quando oferecer, você saiba o valor daquilo ali, não só o preço. Sim. Né? Você saiba defender aquele empreendimento, aquele espaço. Uhum. Porque daí vai ser, a venda vai ser certa. Né? A venda... Você consegue até direcionar para o comprador certo. A intenção é essa. Sim. A intenção é essa, é qualificar para que você, de maneira mais assertiva, para que você não perca o seu tempo e não perca o tempo do empreendedor. Aquilo que o Flávio falou, é o filtro. Sim, você filtra. É o A filtro. partir da qualificação da área, você filtra. Né? A partir da qualificação da área, a partir da qualificação técnica e da qualificação visual, técnica, comercial ali, que não demanda nenhum investimento, que hoje a gente, né, precisa trabalhar isso. Áreas de atuação que tenha menos investimento possível para a pessoa poder começar a empreender. E isso pode ser uma atividade em paralelo, que é a minha atividade em paralelo também. Quer fazer Tá tudo preparado ali. Então cadê? Vamos. Gente, olha, agora quem ficou é porque tá esperando esse momento. Olha, aquele macete, onde aquele hashtag fica a dica agora, tá? A Nivea vai fazer um estudo preliminar né? aqui de prospecção diária,
como foi dito, não exige um investimento, tá? Financeiro, enfim, você precisa de conhecimento. Então aqui assim, a gente vai plantar sementinha agora. Vocês colocam então na... Tá? Sim, sim. Aí tu pode pedir pra aproximar e papapá, enfim. Vai lá então, toma água lá e daí a gente vai arrumando aqui enquanto isso. Não, que água? Vamos tomar cerveja, cadê? Daí. Pode colocar aqui, ó. Ai, não precisa vai dar intervalo aí? Como é que estamos? Não, só pra colocar só pra enquanto configura aqui. Vai, miserável. Gente, quem sabe faz ao vivo. Vai lá. Então, Wellington, coloca na tela lá o... Quem sabe faz ao vivo. Gente, a gente vai preparar aqui agora, rapidinho, tá? Fica aí, gente, um macete 0800, uma consultoria de Nívia Kuroda, tá? E meu amigo, vai valer, tá? Vai valer e muito. Pode dar, não pode voltar lá. Pode voltar? É muito massa, é muito massa. Deixa na... Pode colocar na tela o Google Earth. Não, ali mesmo. Pode preparar ali mesmo. Um drink? Não tá indo, não? Gente, desculpa aí, que é ao vivaço mesmo. Denis. Deu? Conta pra baixo aí. Conta pra baixo. Denis, não, amigo, tá aqui, tem que... Só falar pra você que você tá, parceiro. Hoje, gente, hoje a gente tava contando aqui com o Denis. Perfeito. Já tá aqui. Nosso contra-regra. Vai dando um zoom em Porto Velho. Cadê Porto Velho? Ixi, Maria, cachaça pode. Tá ali. Ali, meu irmão. Oh, já. Faz o seguinte, clica aqui, ó. Pra minimizar isso aqui. Aí. Uau. Perfeito. Show. Tá. Tá, merda, eu arrumar o sutiã aqui ao vivo. Deixa mais centralizado. Mulher, deixa mais centralizado na arrumando cidade a blusa, inteira, arrumando sutiã, a gente tem que estar se virando, né, mana? É muita informação. Nívia, ó. Essa aqui é a visão que o pessoal tá vendo, tá? Google Earth Ave e Maria. a cerveja e a cerveja abrindo. Uma área aí pra gente? Gente, olha, Maicon, Giovanni e os nossos espectadores, manda uma área aí, fala assim, manda as... Ui! Pode fazer com a tua área mesmo. Mas se quiser mandar, manda uma área aí, Giovanni, Maicon, enfim. Manda uma área que vocês têm interesse, de repente, de ser analisada, manda aqui rapidinho pra então gente. Eu vou fazer as coordenadas. Vou fazer o papel do investidor aqui. Estou procurando uma área para fazer um loteamento abaixo de 100 hectares, que eu já descobri que isso não é jogo para mim. E em Porto Velho, Rondônia, que eu tô vendo que Porto Velho, Rondônia é uma das cidades que mais cresce e eu sei que vai dar bom. Então, vamos lá. Na questão de prospecção de área, só para recapitulando, né, para quem vai assistir ainda o episódio 1, a prospecção, o início, estamos atrás ainda de uma área. Lívia? Sim. Então, assim, a gente vê, por exemplo, a gente normalmente, se a gente tiver acesso à matrícula da área, a gente faz o contorno. Vamos aqui. Nívia, eu te procurei. Eu não sei de quem que é essa área. Tá? Eu te procurei. Eu preciso apresentar aqui documentos para você ter para você iniciar esse estudo. Primeiro, começa pelo inteiro teor, porque no inteiro teor a gente vai saber se ele tem uma averbação de algum bloqueio judicial, uma matrícula que tenha uma área de preservação, né, em função de outra área desse proprietário, né, porque às vezes as pessoas fazem isso, né, de ter uma área verde muito grande e você ele precisa tem outra comprovar que você é proprietário e que aquele lote não tem nenhum problema, bloqueio que não possa, né, que não dê para empreender nessa área. Ok. Então, assim, por exemplo, essa área, né, ela está próxima, você vai avaliar o seguinte, ela está próxima ali de um loteamento que ali no caso é o Greenville, e você também está perto do Ecoville e do Verana, que está mais aqui ao sul. Ok. Só para se situar, tá. Então, primeira Norte coisa... tá aqui pra cima. Gente, só Isso é Porto Velho. Só contextualizando, é em Porto Velho, tá? Para o nosso público dos outros estados. Porto Velho, a gente está fazendo um estudo de prospecção, tá? Mas é o mesmo estudo que eu faço para qualquer lugar. Perfeito. todas as áreas que me mandam. Ok. De todo lugar do Brasil.
Hashtag Então, fica a Isso, dica. para situar, assim, pra quem é de fora, pelo que você falou, né, você verificou como se fossem os concorrentes, abre aspas, né, que é o condomínio Ecoville, certo? Você E o tem Verana, que identificar ok. que ali há ocupações recentes, né? Perfeito. Você tem a ferramenta do Google Earth, ali você tem a ferramenta de reloginho, enfim, de saber como essa ocupação foi feita ao longo do tempo, se Que é o foi histórico. recente, se foi recente, Ok. se foi antiga, enfim, porque os padrões urbanísticos normalmente não mudam. Então acaba tendo onde... Eu vou Nívia, ó, o Michael mandou Se quiser aqui. me dar o mouse aqui? Ô, Michael, dá o mouse aí. Hein, Michael, tá ouvindo a gente, né? É o seguinte, faz assim, entra na tua área aí, né, Nívia? Ele mandou aqui as coordenadas de uma área. Vamos fazer a área dele? Participou o programa inteiro? Vamos fazer, Flávio? Colocar as coordenadas aí? Ele mandou. Não foi, não? Tá, só vou falar bem rapidinho dessa área aqui. Assim. Essa é uma área, eu não sei quem é o proprietário, mas o interessante é você ter um interruptor para ver se tem alguma coisa bloqueada naquela área. Pra você saber os limites também, né? Isso, saber os limites. Mas aqui a gente vê que esse limite dá pra ver bem por conta da cerca. Com o mouse, É aqui, ó. porque a Sim. fica bem pequenininha. Pode contornar com o mouse. Isso. Perfeito. Nessa região aqui é o O limite? limite. Uhum. E você vê que você vai precisar aqui de estudos ambientais para recuperação, né, de manancial Mata aqui ciliar, da ABP. sim, a Exato. ABP. Então você já vê aqui que você tem uma demanda ambiental. Você vai ter que fazer um inventário pesado aqui com relação às espécies, né? Você vai ter que levantar muito bem. Aqui você já vai ver também que, por exemplo, a gente acha que o RTK é o melhor. Eu tenho RTK. Né? O que é o RTK? Aparelho de topografia, né? Sim. Por satélite, né? Então, assim, só que aqui ele não é a melhor opção. Né? A gente tende a falar, não, a última geração é a melhor opção para fazer algum serviço. Nem sempre. Não, tem cada equipamento, né, na sua área. Áreas abertas ele aceita bem, é super rápido, mas área fechada você vai ter que fazer ali, é mais fácil fazer, por exemplo, uma estação total, amarrando com... Uma incursão mesmo. E aí você vai ter que cadastrar, fazer um inventário. Então você sabe que você vai ter um trabalho um pouquinho grande nessa área com relação à supressão vegetal. Ok. Só para... Você falou uma ferramenta do Google Earth que às vezes muita gente não sabe, que é o histórico, que eu acho sensacional. E você falou que você citou que aqui é uma área degradada. Rapidinho, quem puder, acessa o Google Earth. Como é que é, Flávio? Earth. E vai acompanhando a gente, de repente coloca as coordenadas da sua área aí, que você tem interesse, e vai acompanhando a gente, analisando as ferramentas que a gente está mandar o link trabalhando aqui. Aqui, por exemplo, nessa área, ela está dentro da área de expansão urbana. Então, com os mapas do plano diretor do município, você vai saber o que você vai poder executar ali. Né? Quais são as áreas mínimas de lote, o que você vai poder empreender, o que você, né? Quais são os seus as suas diretrizes mínimas, né? Embora isso vá vir oficializado no pedido de diretrizes urbanas. Okay. Mas já dá para prever, por exemplo, que uma diretriz obviamente aqui é a estrada penal e pode ser que venham a pedir outras ruas, né, mais largas aqui. Então, só para a gente ir resumindo, até agora que foi falado, você já sabe que você vai ter uma área degradada que você vai ter que recuperar. Você ainda não chegou àquela etapa da diretriz, certo? Não. Você já sabe quais as avenidas sem a diretriz, né? Mas já sabe... Enfim, é aquela primeira conversa com o possível loteador, ok? Certo. Tá. E para você oferecer aqui, né, a partir do plano diretor, isso aqui é uma área de expansão urbana, tá? Isso aqui é uma área de expansão urbana e que você sabe que você pode lotear. A partir daqui você não pode lotear, não é área de expansão urbana. Então nem adianta você estudar para loteamentos urbanos, não adianta você oferecer para
Empreendedores que querem fazer um pequeno nivelamento com relação a essa questão. Tipo assim, para quem não entende o que é uma área de expansão urbana, só para um pequeno nivelamento rapidinho sobre o que é a área de expansão urbana. Então, você tem a área urbana, consolidada, e você tem a área de expansão urbana. Na área de expansão urbana tem alguns critérios, e na área de urbana tem outros critérios, né? Você não pode empreender em loteamentos urbanos fora da área de expansão urbana. É possível que mude isso dentro da Câmara, mas é trabalhoso. Sim. É possível, mas é trabalhoso. Hoje tem que ser através de lei? Tem que ser muito discutido, sim, através de lei, mas a questão é aquela questão. Você tem que fazer audiência pública, você tem que consultar a comunidade, você tem que consultar quais os serviços que já estão disponíveis, os que, enfim. Então, é um pouco mais trabalhoso, vai, Nívia. O que a prefeitura hoje está certo, o que a prefeitura hoje está querendo evitar, vazios urbanos. Por exemplo, isso é um vazio urbano, por quê? Para chegar a serviços urbanos, né, serviços aqui, por exemplo, nessa área, você precisa passar por uma área de vazio. Sim. Então, hoje, ela prioriza ocupar esses vazios. Quantos a gente tem, né? Mas tem cidade, tem mais. Então, por exemplo, você fez um bairro novo aqui, você vai chegar com serviço aqui, mas toda essa área aqui é vazio. A sua opinião, que você falou aquela hora com respeito ao... A minuta do plano de... Não, do Madeira, o Orgulho do Madeira. Aqui, ó, o Orgulho do Madeira tá aqui. Não está tão... Não, depois dele ainda tem... Você tem... O setor chacareiro. Tem o setor chacareiro ali. Uhum. Às vezes é questão de acesso, né? Enfim. Mas tem locais que foram implantados Minha Casa Minha Vida que, no interior que são bem piores, assim. Na verdade, se você analisar, o Orgulho do Madeira, ele tá mais acessível do que o Bairro Novo. Sim, verdade. Entendeu? Verdade. Então, eu acho que... Porém, a questão do acesso aos serviços, ele está mais bem localizado. Mas o acesso aos serviços... Enfim. Não, mas é porque o Bairro Novo tem serviço independente. Por exemplo, ele tem poço de água, o Bairro Novo, o Orgulho de Madeira também. Tem acesso aos serviços igualmente ao Bairro Novo. Interessante. Igualmente. Água, esgoto. E, inclusive, por ser Minha Casa Minha Vida, tem serviços melhores. Quando da implantação. Tá? Isso porque eu projetei vários deles na parte de infraestrutura e é entregue, a gente tem fotos da entrega. É muito bem feito. Nívia. Tá? Às vezes o problema é o pós, né? Aí é uma outra Vamos botar social. aqui umas perguntinhas também. O Michael, meu primo, falou que tá ouvindo aqui, que tá adorando. Ele tá só ouvindo, ele tá só no podcast mesmo, raiz, Mas... E eu que não sei nem o que é podcast. Você está em um. Não, essa pergunta eu vou deixar pro final. Ô Michael, eu vou perguntar sobre aquela questão do quanto cobrar lá no final, tá? Agora não. Quanto cobrar? Calma. Essa é a pergunta de $1 milhão. Ele quer saber se vai ou não vai. É só assim, ó. Ai, gente, mas vale a pena. Assim, eu gosto bastante. É uma área que eu tava bem, assim, focada na área de projeto e tal, tudo. Mas eu vi que é uma coisa que eu sei fazer, que os empreendedores me pediam para fazer. E é uma área que eu posso atuar e que muita gente pode atuar. E eu não escondo isso, eu quero que todo mundo atue da melhor maneira possível, entendeu? Então, se tiver que ter informação, a gente tem informação do CPRM, várias, assim, de graça para poder prospectar uma área. Legal. Sabe? Do CPRM, por exemplo, essa é a dica de ouro. Tem como falar assim, dica de ouro. Dica de ouro. Hashtag cortes. Hashtag cortes. Dica de ouro. Essa vai pros cortes, vai, capricha. Não, sabe por quê? Porque é o seguinte, o CPRM, você tem cadastro, não você tem rima e sirgas, uma coisa assim. Poço de água, né? Uhum. Você tem o cadastro de poço de água e monitoramento.
Simas, gente, não lembro. Mas o importante é o cadastro. Você tem perfil geológico Em vários pontos. em vários pontos. Você colocar... Deixa eu dar uma pergunta. Então, Às vezes você tem a sondagem das áreas nas proximidades. Pronto, eu vou dar um exemplo. Uma pessoa, semana passada, me procurou de Ilhéus, tá? Como eu tô fazendo projeto na Bahia, esse outro contato mandou o meu contato para um empreendedor e o empreendedor entrou no lado comigo e falou assim... então, você está fazendo os projetos, tal, eu queria saber quanto que custa, mandei minha proposta, tudo, mas o que eu já falei para ele de cara? Vamos lá, para eu dar o meu preço de projeto, eu preciso saber o quanto aquilo vai me custar em termos de tempo, quais são as infraestruturas que eu vou ter que projetar, como é que vai ser mais ou menos a captação de água, enfim. Tava falando da outorga? Não. Não. Do que tem disponível na proximidade da área, que é a parte de prospecção. Entendi. Então, assim, eu não tenho... Eu sei, a área é meio longe da cidade. Então, eu sei que levar uma adutora de água vai ser caro demais para um loteamento de 200 unidades lá habitacionais que eles querem fazer. Então, a gente avaliou os poços. Eu fui no CPRM, no site CPRM. Você tem lá o cadastro de poços do Brasil inteiro. Né? Assim, teoricamente é obrigatório. Para quem não sabe, é um órgão federal, né? Só pra... então aí você tem o cadastro de poços, você procura por região, por bacia hidrográfica, enfim, ou por coordenadas. E você verifica naquela região quais são os poços cadastrados. Nesse local, por exemplo, em Ilhéus, eu vi que do lado da área dele tem um poço de um posto de gasolina, que a produção dele deu 20 metros cúbicos hora. Isso é suficiente, por exemplo, para um loteamento de 100, 200 casas. Perfeito. Então, Entendi. o que acontece? Eu falei, olha, você tem um poço muito bom, se você próximo aí da sua região, o que você faz? Você vai lá e você pede para o proprietário para você coletar uma amostra de água, para você fazer uma, né? Porque, análise da qualidade. Muito próximo do mar, né? Saber Sim. qual é a qualidade daquele poço, para você poder prever se você vai ter que fazer algum tipo especial de tratamento. E você vê, gratuito. Só conectando os pontos aqui, que você falou da questão da outorga, né? Não sei se estou conectando errado, mas assim, o que eu imagino é o seguinte, que eu sei que o CPRM, quando eu vou solicitar a outorga de um poço, eu tenho que entregar meu projeto lá. Eu tenho que entregar... Ele pega desses dados. Já pega desses dados. Então, todo mundo que pediu... É um link. É um link, né? Desculpa. Gente, não, eu tô assim porque é muita dica, porra. Mas vamos voltar a prospecção. Eu não escondo dica, não. Não, mas não tem que esconder. Né, é pra isso que a gente tá aqui. Pra botar, o pessoal me liga moer. assim, onde que eu procuro tal. Se eu souber, eu falo, porque eu recebo muita ajuda também, né? Sim. E eu acho que isso é um... Enfim. A questão de prospecção. Cadê o da área dele? Então, ele colocou uma área aqui, vamos Só lá. Que vai ter que transformar a latitude e longitude. Mas tá bem facinho. Opções. Ui! Ou não. É graus minutos segundos não. ou grau decimais? Aí lascou. Nívia, olha aqui. Aqui, ó, Nívia. Aqui, ó. Tá bem aí. Não, tá muito aí mesmo. Okay. O TM é só digitar direto no Google? Aqui, ó, na filetezinho, vamos procurar o dele. Mas acho que tá aí, né, na tua tela o... Ele colocou, tá na tela. Tá, Ô, Maicon, tá aqui já. Eu quero editar. Onde não, é? Deixa eu jogar pra ele. Onde Joga é? No na interior? minha tela pra- Ou é aqui em Porto Velho mesmo? Aqui Diga aí. vai ter que digitar, né? Aí, digita Digita, esse aí, isso. Digita aí, Wellington, por favor. ó. Cadê? A mão esquerda ainda, tá? Gente, a mulher ambidestra. Além da bicha Ó. ser poderosa, ela ainda é ambidestra. Onde Pelo tá amor de aqui? Deus. Vai tá. digitando aí. 36, 63, 22. E aí aqui? Preciso do ponto 32 ou não? 86, Legal de 26, 38, 9. Ui. Flávio, tua mulher tá mandando ir pra casa. Opa. Aline? Botou pra moer. Aline, eu gosto assim. Bota moral. Aí agora, onde foi? Pra onde mandou a gente?
Mulher, a gente ainda vai merendar ainda tem um sanduíche Ei, gorduroso pra comer. Michael, é aqui mesmo? Não, esse que é o teu. Ah, tá, Costa Marques. É o meu? É o teu? Ui! Pô, bicho, me avisa. Vão achar que eu bebi. Michael, tá certo? Eu não sei Essa qual mesmo? é. É no mesmo Que lugar? cidade Vocês que é? estavam... Não, né? Não, é outra cidade. Ah, tá. Eu acho que é outro estado. Ô, até, né? Michael, Não, coloca é aí. Costa Marques. Costa Ah, Marques? Costa Marques, Costa Ah, Marques. agora Então. sim. Ele disse que pegou aleatoriamente. Sei. Ai, É o terreno do pai dele que ele pegou aleatório. bom, gente, então, essa questão é a seguinte. Avaliar o que tem de mercado em Costa Marques, do que sobrevive o comércio, né? Enfim. Quais são as atividades As econômicas atividades que econômicas que muito movimentam o melhor que eu espaço? falei. Né? Isso. Gente, por favor, né? Atividades econômicas. Aqui a gente não vê nenhum loteamento, né, que foi implementado, porque assim, às vezes, gente, uma demanda, por exemplo, Bem bonitinho, né? Tudo, ó, as ruas aqui, ó. às vezes Bem esfarelejado. um frigorífico ou uma atividade, porque é uma cidade muito pequena, então assim, às vezes um frigorífico... Em Buritis a gente tem curtume e frigorífico próximo, próximo entre aspas, né? Que dá essa intervenção ali. Os proprietários, às vezes, precisam trazer um movimento econômico, precisa trazer moradia, né? Enfim, e precisa que seja feito um loteamento. Às vezes, se você conversar com a própria prefeitura, algumas atividades solicitam que isso seja... que tenha essa demanda no município. Então, às vezes, se você conversar até com os próprios prefeitos desses pequenos municípios, eles falam, olha, façam um loteamento para o frigorífico tal, ou façam um loteamento... Isso é muito comum, muito comum. Ou para uma cooperativa tal. Interessante. É muito Entender a comum, atividade de Interessante. verdade. local, isso diz. Por exemplo, a gente tem, acho que é Chupinguá, que tem um frigorífico que está demandando isso aí, que tinha até uma área própria que ia fazer para os moradores, para os trabalhadores, né? Trazendo suas famílias, enfim, moradia, construir. Por quê? Porque eles conseguem financiar pela Caixa. Entendeu? E a facilidade do financiamento para quem é de uma cooperativa, isso é muito mais tranquilo. Então, se eles fazem a execução do loteamento e há essa possibilidade de financiar pela Caixa, porque já é um loteamento todo regularizado, enfim, está tudo redondinho para fazer uma habitação, essa demanda existe nesses pequenos municípios. Uhum. E isso é facilmente conversado com o prefeito, por exemplo. Né? Tem muitos desses pequenos municípios, você conversa diretamente com o prefeito, ele fala, olha, sim, é uma demanda que as pessoas aqui não conseguem financiamento da Caixa e precisam de moradia, e eles conseguem... E eles são da associação. É um direcionamento voltado para as políticas públicas daquela região específica. Isso, porque até mesmo em Pimenta Bueno, por exemplo, vai sair um empreendimento... Ai, Pimenta é tão bonitinha, a cidade é tão ajeitadinha. Vai sair um empreendimento para o pessoal, por exemplo, de trazer esse movimento perto da área da Cairu. Interessante, Cairu. sim. Cairu de bicicleta, pô. De bicicleta. Tu só quer saber de beber cerveja aí, não Só sabe. quer saber? Não, eu tenho bicicleta Cairu. Rapaz, eu comprei minha bicicleta. Maravilhosa Só pra gente não deles. deixar o Michael aqui, tipo assim, Só eu entendi, né, que cada caso é um caso, né? Costa Marques... Não, e aí é o seguinte, eu não sei qual é o perímetro da área, mas deve ser mais ou menos fechando aqui nesse vértice aqui. Então, primeiro você tentaria buscar qual que é a atividade econômica principal aqui, saber qual a o que pode atividade econômica, aproveitar. conversar, Perfeito. o prefeito Analisar esse desses entorno, municípios. saber se tem indústria ali, saber justamente se tem essa demanda. Se tem essa Porque demanda. normalmente essa demanda, ela chega no prefeito, entendeu? Então, sim. olha, a gente precisa de loteamento, a gente precisa de alguma coisa, enfim. E aí, às vezes, você não vai... Um loteamento Isso aqui, é você às vezes não vai... Geralmente é extraoficial. Você não vai chegar aqui e empreender, por exemplo, oferecer uma área aqui para um
Casa e Terra, Buriti, enfim, que Certo. constrói de 1000 lotes para cima. Você vai oferecer para um construtor local. A questão aí é aquilo que a gente vê no mercado normal, geral. É uma pesquisa de mercado. Sim, Você vê. sim. Você vai gastar nada. Justo. Né? Pesquisa Enfim, de mercado. Isso. Aí você vê lá o que vai interessar para você saber mais ou menos se você consegue empreender, essa área é melhor para você empreender. Questão de topografia, Google Earth consegue prever bem, assim, bem por cima, mas consegue dar uma certa... Norte. um norte de como é a topografia. Perfeito. As imagens normalmente são bem recentes. Você tem a questão da água e esgoto, você pode consultar se é CAERD, se é SAAI, enfim, Sim. se tem esse sistema de abastecimento. Se não tiver, você consegue jogar essa área no CPRM, verifica se tem poços cadastrados na região, qual a produtividade deles. Às vezes até no próprio CPRM tem a estratificação da litologia de cada camada de Tu terra. foi longe agora, hein, mana? Não, porque assim, às vezes Top. você vê assim e olha todos os poços da região, a litologia ali deu rocha aos 5, 10 metros de profundidade. Poxa, é uma área que tem rocha pra caramba. É um item A ser considerado. Porque o investimento, o custo... se você pegar, por exemplo, Rolim de Moura, todos os poços cadastrados lá em Rolim de Moura deu rocha quase aflorante. Ouro Preto. Ouro Preto. Nossa, Ouro Cacoal Preto. também. Cacoal também, Cacoal né? também. E aí você tem esses pontos de atenção que você já pode montar um relatório. Caramba. Né? Um relatório Sim. com dados que você... válidos, Para uma prospecção. né? E aí você vai saber para quem oferecer isso aí. Se é uma demanda da prefeitura, você consegue... E é um empreendimento, uma área pequena. Quando é demanda da prefeitura, vai ser tipo um loteamento aberto? É isso? Ou não demanda necessariamente? Normalmente em cidade pequena, loteamento aberto, né? Entendi. No condomínio não vai rolar, não rola. Sim. Não rola. Uhum. E se for uma área pequena, aí você vai saber com o prefeito lá, mas qual é? Uma cooperativa? É uma cooperativa? Corta isso aí, Tem que você tem nesse copo aí. É uma cooperativa, é uma outra demanda. Então, quantas famílias têm que ser atendidas? Quantas famílias estão procurando isso aí? E aí você vai saber a quantidade de lotes e qual é a área. Qual é a que você tá demanda? procurando. Você Isso. vai analisar a demanda. Isso. Fechou, vai. Maicon, Pau na a gente viu máquina. que é bem subjetivo, né? É bastante coisa. Maicon, se tiver alguma dúvida bem específica, manda aí que a gente já mata aqui agora também. Mas deu para ter um norte, muito bom. E depois, você mostrando para o ramo de atividade, que você conversou com o prefeito, né, para saber se tem essa demanda, qual é a atividade principal do comércio, enfim, da economia, né, você vai saber qual é a quantidade de lotes que você consegue empreender nesse local. Perfeito. Interessante. É aquela questão, fazer uma análise Isso. para eu saber, assim, qual vai ser o meu retorno, pô. Eu tenho que... Essa análise, ela vai servir para você direcionar para o empreendedor certo. O próprio empreendedor, ele vai ter Legal. a sua equipe. Se for uma empresa grande, Sim. ele vai ter sua equipe que já sabe muito bem Experiente. o que cabe e o que não cabe. Alguns empreendedores vão pelo feeling, assim, tem uns empreendedores que assim, o feeling é bom. Caralho. É, Hoje tá demais. Tem esse outros inglês. empreendedores que contratam serviços de Consultoria. consultoria, né, de mercado, de avaliação de mercado, que vai lá fazer entrevista, etc., com a população. Outros vão pelo próprio feeling e outros vão por uma demanda certa, que é Sim. no caso tipo, de cooperativas e essas outras Outras áreas. formas, sim. Tá? Isso são cidades Tá. menores, né? Então você precisa saber aqui qual é a atividade. Primeiro, qual é a atividade? E depois disso, assim... Tá, falando que Costa Marques aqui, né? Se a gente tiver toda a área do entorno do Madeira, etc. aqui, né? Do que for de Porto, né? Vamos lá pra cadê? Ixi, me perdi. Nova Mamoré, É. aqui... Né? Aqui a gente vai criar áreas aqui portuárias, né? Ótimas, né? Então, assim, isso vai criar uma demanda. Sim.
A questão do acesso, aquilo que a gente estava falando, a questão do acesso. Quando você cria estradas, mas você carrega muitas coisas por meio fluvial. Então, qual é a questão? Você gera demandas rodoviárias, você gera demandas que vão para o rio, você gera economia ali, você gera... Sim, a economia gira. A economia gira. Então, assim, é um tipo de... A gente tá falando de loteamento, olha onde a gente já tá. A gente tá falando de construção de porto, pô. Já tá entrando na questão Entende? Isso que é massa. É massa que a gente saiu de uma micro, a gente tá entrando numa macroeconomia, macro em termos de Estado, de repente, né? Já entra na questão de planejamento urbano. Planejamento urbano. Vai ter que ter um nível 2 para falar. Nível 2. Caralho, questão bicho. do Nívia, tem um comentário aqui assim. Tá. O Michael morreu de rir porque a gente falou que a área do pai dele, né? Como é que é? Michael, não sei não, viu? Eu acho que é. Pessoal, temos que marcar uma live dessa para falar do CREA. Vamos. Do CREA, do CAL, aguardem. Gente, só para registrar. Nívia, o podcast, assim, a gente começou de uma forma tão espontânea e a gente começou de uma maneira, assim, muito empírica, né, Flávio? A gente não teve orientações, enfim, a gente começou e começou. Foi na cara e na coragem. Como é que o Denis falou? Vocês foram corajosos, né, Denis? A gente foi corajoso mesmo, assim, a gente olhou e falou assim, caramba, a gente quer fazer isso, é interessante, é inédito para cá em relação à construção civil, para o Brasil, da forma como a gente faz. E o que é gostoso nisso tudo? É olhar para o trabalho que está sendo feito, olhar para os nossos 10 episódios, de verdade, assim, é emocionante falar... e ver o quanto a gente foi evoluindo em termos de experiência, equipamentos. Falar besteira. Gente, a gente começou bebendo devassa. Não era água, continua água. Tá no uísque. Não, mas brincadeiras à parte, assim, isso é massa, isso é bacana. É ver essa evolução em relação ao nosso propósito. Hoje, a gente está encerrando a primeira temporada. Chique pra caralho. Os 10 episódios. O Wellington. É só porque ele é meu amigo. Negativo, senhora. Senhora, como diz o outro. Não, é doutora. Senhora, meu Deus, é doutora. Eu não vou. Ei, para de não, o falar. Michael foi só doutora. Né? Doutora, adorei. A questão, assim, pra quem não sabe... O É Difícil Podcast, ele é gravado, o nosso estúdio. Nívia, fala pra gente onde que é gravado. Eu não... Modéstia. Fala, Flávio. Ela deu um desconto pra gente. Oi? A bateria acabou. Não dá nada, não. Coloca na outra câmera, não tem problema não. Pode colocar na outra câmera. Bota lá e cá, assim, não dá nada não. Relaxa. O Edifício Podcast é gravado aqui no escritório dela e não é pela amizade, não é só pelo Edifício Podcast ser gravado aqui, mas é que quem tá assistindo, ainda tem umas 10 pessoas assistindo aqui e, porra, tu ficar num feriado por 3 horas conversando sobre vários assuntos que poderiam vir a ser chatos e você tá aqui há 3 horas escutando, então não é porque o escritório, não é porque é seu escritório, não é pela amizade que a gente tem desde da infância, é porque realmente, como acho que foi o Michael que falou, que é um caminhão de conhecimento. Não, foi meu irmão, foi do coração. Aí tá um caminhão carregado de conhecimento. Então, é um prazer de coração ter você aqui, tanto pela amizade, quanto por estar aqui só ouvindo, de boca aberta, e falar, cara, você... Nívia, tu acreditou na gente, caralho, bicho! Não, vocês que acreditaram em mim, na verdade, gente. Eu acho que o conhecimento, a gente tem que dividir. Quem tiver a fim de ouvir, ouve. Tem muita coisa gratuita que a gente pode ouvir dos outros, área de atuação, eu acho que... É muito bacana, assim, a gente compartilhar. Eu acho que isso é o que nos move, né? Compartilhar. Sim. E eu acho que hoje
esconder conhecimento, alguma coisa do tipo. Não adianta. É medíocre. É medíocre. É medíocre. Não cresce. Não cresce. Não cresce. E Ninguém a gente trabalha quer sozinho. que todo mundo cresça. Ninguém porque trabalha a gente sozinho. quer que os empreendedores venham, Que a gente tenha quer mostrar que a investimento. gente sabe fazer. Sim. Tá? E é muito importante que a gente tenha... Qualquer pessoa que quiser conversar a respeito de como fazer, onde que busca informação, etc., a gente fornece da melhor maneira possível. Se a gente souber... Nívia, quando o Flávio chegou pra gente e falou assim, nossa, eu tô querendo fazer um podcast, não tem onde fazer, não sei o quê e tal. Como é que foi isso? Quando ele falou assim, posso fazer aqui? Que nem não, gente, o Flávio, ele paga. Não, é que assim, a gente tem... que a gente tem um escritório, né? Eu tenho a minha sala, ele na sala do lado... tem as baias na frente que ficam meus funcionários e tem algumas que a gente fez pra locação. Excedente, né? Fala pra também. locação. Aí, ó. Entendeu? Então, assim, acaba que fica todo mundo aqui, é todo mundo muito amigo. O Flávio eu conheço, Deus me livre, ele conhece tudo. Conhece até demais. Conhece até demais. É horrível isso. É horrível. Não conta, não. A gente brincava junto no condomínio aqui na frente, Legal, né? legal. Então, é muito legal saber que a gente evoluiu até esse ponto. Muito bom. E que a gente trabalha junto. Sim. Né? É uma relação de confiança. Fecha o... E cada um na sua área. Cada um na sua área. Cara, E se completando. se completando. Isso é... E tem o nosso fantástico. presente do Edifício Caramba. Podcast. Cadê a caneta, bicho? Eu botei aqui e sumiu. Tá aqui. Aí? Que é um prazer que fazia tempo já que a gente queria te dar um... Não, agora não, escreve você Sério primeiro, depois mesmo? eu. A última vez que eu escrevi, você falou que minha letra era feia pra caralho. Mas não eu não, deixa eu de não, ser mentira. Eu não tiro a minha afirmação. Rondon, eu sempre peço desculpas porque eu vou ter que botar você aqui deitado e virar de cabeça pra baixo. Não é pedindo casamento, viu? Então, Pelo amor de Deus, que tu não é Santo Ah, Antônio. então deixa que eu peço. Gente, além de maravilhosa, a bicha tá solteira. Não, tô solteira, eu tô pedindo casamento. Tô tentando convencer, ó. Como é que é o nome do Felizardo? Ronaldo. Ui, hashtag fica a dica, né, Maria? Pelo amor de Deus. Eu acho que eu gostei da frase do nosso ouvinte que ele falou, um caminhão carregado de conhecimento. Eu gostei da frase. Um caminhão carregado de conhecimento. Agora vai. Eu vou escrever com minha letra bonita, viu? Rapaz, pensa. Simboliza... Um arquiteto que não tem a letra bonita. Tá podre, ó. Será que... Bom, enquanto a Dani tá escrevendo... Gente, hoje é o 10º episódio e nós combinamos de dar uma parada no Edifício Podcast. Uma pausa. Uma pausa, porque nós queremos implantar algumas coisinhas, algumas surpresas, para quando voltar, ter algumas surpresinhas para quem está escutando a gente. É muito bom, é muito gostoso fazer isso daqui, né? Só quem senta no banco aqui com a gente, que vê a alegria, a vibe diferente que é, inclusive com todos que falam conosco aqui, que interagem online. E a gente só tem a agradecer. Obrigado, muito, muito, muito obrigado aos nossos ouvintes e também aos nossos convidados. E nós vamos ter o churrasco do Edifício Podcast, que nós vamos convidar... É com carne ou frango? Porque carne tá cara, né? Carne, acho que podia ser um peixe, né? Patrocina. Ei, o Flávio bota o fogo assim no peixe, não sei o quê. Rapaz, é um mistério da porra. Olha, um peixe daquele que era pra ser, sei lá, 25, 30 reais, vai pra uns 50, só no foguinho que ele bota em cima, assim, ó. Michael Barreto, coach Kuroda. Não, é Michael. Então nós vamos ter o churrasco do Edifício Podcast, que nós queremos trazer todos os 10 participantes que vieram até agora. Então vamos fazer o convite, já fica o convite aqui para os participantes. Vamos ver ainda como é que vai ser, onde é que vai ser, mas vai ter. E entregue o presente para... Gente do céu, peraí, deixa eu mostrar. O Elton vai... Aqui, ó. Dá de ver? Ó, não é por nada não, mas eu sei o quanto Cadê? isso aqui dá trabalho, que o Flávio começa a montar isso aqui, tipo, um tempão antes. Agora tá mais rápido de montar, mas... Deu? Aí. Agora. Nívia.
Obra De do coração. Bruno Souza, nosso maravilhoso, nosso parceiro. O nosso Rondon é o nosso símbolo. Encerramos a primeira temporada do Edifício Podcast com todo prazer, com toda a honra. Cara, tu é uma enciclopédia, mulher. Tu é um caminhão carregado de conhecimento. Ei, obrigada. A palavra Obrigada. final é sua. Você que faz a despedida dos outros. Peraí, homem, Desculpa. calma. Não, Já mas vamos para a 10 palavra não, final. O 10 Não. Mas, vocês. assim, a melhor parte de tudo é a gente olhar e ver que tá valendo o esforço, que tá valendo a gente se desdobrar. Porque, assim, Flávio trabalha, eu trabalho, o Flávio tá quase papai, já tá ali, né? Tá no forninho. E eu ali, mamãezona, aquele monte de menino, rapaz, não tem TV lá em casa nem rádio, viu? E isso é que é gostoso, assim, porque nós temos as nossas vidas, né? Profissionais, familiares, enfim. E o podcast... Hoje quase não existiu esse episódio. Hoje lá em Eu vou entregar. Lá em Itapuã fui parado pela... Eu tava vindo de Paraná, fui parado pela PRF. Ui! Meu carro ficou parado lá, foi detido. E quase a gente cancelou esse episódio. E com muita luta, estamos aqui e eu só vejo que tudo valeu a pena. Mas, não tem outra palavra. Não, e outra coisa, eu sei quanto vocês investiram, acreditaram, né? Eu acompanhei assim por cima, mas eu vi toda a movimentação aqui. Muita risada saindo daquela sala. Eu falava assim, meu Deus, o que o Flávio tá fazendo que ele tá rindo tanto? E eu escandalosa, né, Nívia, com essa gargalhada. Se eu rio alto, imagina. Mas assim, tudo com muito bom gosto, querendo fazer as coisas, né, valorizar o que é nosso. Gente, a gente não perde pra ninguém. Eu sou daqui, né? Eu estudei fora, mas eu sou daqui. É macaxeira. Muito. Eu só fui pra lá e voltei. Mas foi com muito custo, né, que foi feito, mas assim, nunca vi ele falar de fazer as coisas mais ou menos. Sim. Né? Sempre fazendo com os melhores equipamentos que o dinheiro pode comprar. Com o que nós temos. De ponta. Não. De acordo com que os patrocinadores podem... É zelo. Nós, né? Não, mas é muito tempo investido. Muita dedicação. Não tem coisa mais valiosa do que nosso tempo. Os patrocinadores. Não tem coisa mais valiosa do que nosso tempo. Sim. E tudo muito bom gosto, né? Com muito cuidado, com muito carinho, enfim, eu vi como isso foi feito. E assim, pô, eu fechar essa temporada é top, né? Eu morria de medo, gente, de vir aqui. Eu falei, gente, mas eu nem sei o que falar. Parecia um sabão, meu irmão. Sabão. A Nívia falava assim, não, molhado. Deixa pro outro. Eu falei, não, vamos abrir, né, com a Nívia, de repente fazer o primeiro episódio. Nossa, ela pulou longe. Ela falou, o quê? Não sei o que. Eu falei, não, ela é muita responsabilidade. É muita responsabilidade. Não é porque... Foi a sua frase. É muita responsabilidade. Não é porque eu acho... É que assim, a gente acha, né, que a gente não sabe se as pessoas vão querer ouvir o que a gente tem pra falar. Eu não sei se o que eu tenho pra falar é interessante também, né? Mas, enfim, é local, é mercado local. É isso que a gente tem que valorizar. E a gente está aqui, a gente está aprendendo. Olha, os profissionais da área... E se unir. Estão em busca de novos mercados. Com certeza. As opções, elas são apresentadas de uma maneira muito sutil. Dificilmente você encontra um canal de comunicação que te fala assim, ei, investe o teu tempo, o teu conhecimento nisso aqui, que tu vai ter retorno. Dificilmente a gente tem esse start, né? Já que tá todo mundo gastando inglês aí. O dela começou com start. Não, mas é bacana. É muito legal. Gente, é muito legal ver a evolução. Que legal. É bom ouvir isso. Essa semana tivemos um feedback muito legal também. Gente, dê feedback, se a gente gosta. Repito, mal ou bom, queremos ouvir, porque a vontade é de melhorar. Né? E vamos nos comentários aqui? Só para finalizar, né?
Aí, aqui, falar de engenharia é bom demais, galera. O Maico. Gente, o Maico vai ter que ser chamado pro churrasco, hein? Churrasco. O Maico já botou aqui assim, ele botou bem assim, coach Kuroda, né? Vai ter que ser a costelada do Ele falou, podcast. opa, churrasco. Ei, Maico, mas é o seguinte, tem que colaborar com a carne e Com a cerveja. E com a cerveja, amigo, ajuda Vai, nós. CREA. Ainda somos pequenos. Patrocina. Patrocínio do CREA. Ei, Conforme fomos crescendo. Ajuda aí. A Aninha, porra, Ana Lúcia, minha amiga de vida, minha irmã. É muito gostoso ouvi-los, mesmo não sendo da área. Cara, ela é da área de contabilidade, pra você ter noção. Assim, você falou aquela questão, aquela pergunta que nem entrou, né? Aquela pergunta que tu escreveu, mas a gente nem fez aqui, que a Rosângela respondeu. Não lembro. Você precisava ser incorporadora, bababá e tal. Sim. A Aninha, ela é da parte de contábeis. E contador, ele tá dentro desse processo. Ah, gente, não, esse processo, E como a parte está? do loteamento é Entendeu? todo o ciclo. A Então, contabilidade isso pode viabilizar ou não o empreendimento. Com Orientação. certeza. Então, assim, enfim. Gente, obrigada. Olha, nós conseguimos manter os nossos espectadores. Quem começou, terminou. E, assim, obrigada pela participação. Obrigado demais. Estejam todos, assim, ó, beijados, que hoje eu nem mandei beijo. Hoje eu quase não mandei beijo, bicho. Hoje foi pouco. Porra, hoje foi pouco. Olha o tamanho da boca pra mandar beijo. Que gastou de inglês. É muito, gastei de inglês aqui. Ah. O skill. Cadê o skill? Me patrocina, nem tem mais. Gente, olha, é um prazer. Estamos aqui no momento de encerramento da primeira temporada. Acompanha a gente no Instagram, que a gente vai colocar lá. Acompanha a gente vai produzir mais conteúdo, tá? E a gente vai dizer quando a gente retorna. Quem viver, verá. É difícil podcast. Muito obrigado e boa noite. Beijos!